presença do nosso Deus. Povo de Deus, louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos estar meditando aqui e aprendendo um pouco na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 32 e 33. Mas a gente vai pegar como base mais dois versículos também aqui da Bíblia, que já vou citar logo na sequência para nós aqui em nome de Jesus, tá bom? Então, Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, 32 e 33, vai dizer assim, o versículo: todas as nações serão reunidas diante dele. Dele quem? O Todo-Poderoso, né? E separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Amém? Então é o que está escrito aqui nesse primeiro versículo, que o Senhor Jesus porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Vai ter uma separação. Hoje a palavra de Deus aqui, né, que nós vamos estar meditando, o tema é o bode e a ovelha, né? E é a escolha que nós fazemos. Não é Deus quem escolhe. Nós temos o livre-arbítrio de escolha de sermos ovelha ou bode. A ovelha, ela recebe, o bode dá cabeçada, né? Não quer saber, não quer suas próprias vontades, quer suas decisões. Porém, a ovelha ouve a voz do seu pastor, segue o seu pastor, conhece a voz do seu pastor e obedece ao seu pastor, né? Que é o Senhor Jesus Cristo que eu estou falando, o pastor das ovelhas, que é ele. Não é o pastor Tarcísio, não é o pastor de ministério, mas o principal pastor das ovelhas, né? Que ele é o bom pastor, o Senhor Jesus. Então a gente vai estar comentando e falando a respeito de uma boa ovelha, né? E de um bom bode, né? Talvez eu não termine hoje essa mensagem, mas eu termino na quinta-feira, porque ela é um pouco extensa. Eu quero falar das qualidades de ovelha e também eu quero falar de umas boas qualidades do bode. Pode ter umas boas qualidades, mas a qualidade do bode não serve para ir morar no céu. Ela só é momentânea, é passageira, é coisa aqui da terra. Enquanto a das ovelhas é sofrida na obediência, mas são coisas que vão entrar para o lado direito. O lado direito você sabe qual que é, né? E o lado esquerdo é o lado que é aquele outro lado. Então Jesus está dizendo: e todas as nações serão reunidas diante dele, e separará um dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então o Senhor Jesus vai pôr as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, né? E mais dois versículos básicos aqui que eu quero pegar também, para não ficar só nesse, né? No Evangelho de São João 10, 27, vai estar escrito assim: as ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha aí, tá vendo? Então as ovelhas sabem quem é Jesus, ela conhece, Jesus também conhece. No Salmos 23, 1, a Bíblia vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então esse é o pastor que vai estar separando as ovelhas aí. Então quem conhece o Senhor, que é o bom pastor, né, anda na obediência. Bom, assim, hoje, né, nós estamos falando sobre essa escolha crucial, né, que fazemos não é somente agora, mas é todos os dias da nossa vida, da nossa caminhada. Nós temos que fazer essa escolha. E a melhor escolha é andar com Deus, fazer a vontade de Deus, ser ovelha, né? Agora vem cá, ser ovelha ou ser bode, né? Aqui é onde a gente está aprendendo. Jesus nos ensina aqui em Mateus que haverá uma separação, né? Uma separação entre ovelha e entre bode. Tem essa separação, representando aqui os justos, que são ovelhas, e os injustos, que são os bodes, né? Aqueles que seguem a voz, né? A sua voz, a voz de Jesus, né? E aqueles que rejeitam seguir a voz do Senhor Jesus. Então essa passagem nos chama aqui a uma profunda reflexão sobre a nossa vida espiritual, com Deus. Estamos vivendo, nos dias de hoje, nós estamos vivendo como ovelhas, né, que ouve e que segue o bom pastor, ou nós estamos nos comportando como bodes, né? O bode que prefere seguir o seu próprio caminho. Hoje, com base aqui nesses 3 versículos, né, que eu acabei de ler, nós vamos aqui entender como podemos viver
como verdadeiras ou verdadeiros, né? Ou verdadeiras ovelhas de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, alinhando a nossa vida ao seu chamado, né? Ao seu chamado de Jesus, e a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus. O papel do pastor, que é o Senhor Jesus Cristo naquele dia, o papel dele é a separação, né? Que nós acabamos de ver agora, né? Nós vamos começar aqui com esse primeiro versículo chave aqui, que diz: e todas as nações serão reunidas diante dele e separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então essa passagem nos apresenta aqui, para nós, uma visão do julgamento final, daquele grande dia, o dia do juízo, né? Está mostrando para nós que naquele dia vai ter essa separação. Jesus, como bom pastor, naquele dia vai separar a ovelha dos bodes. Vai separar. Mas não é ovelha que vai e bode, mas é só representativo, uma ilustração, né, do que uma ovelha, que é um bode, né? O bode, injusto. Ovelha, justo. As ovelhas vão para o lado direito, simbolizando aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus, né, do Espírito Santo, obedecendo e seguindo a voz do Espírito Santo. Já o bode, né, os bodes, vamos fazer assim, que são vários, né, eles vão para o lado da esquerda, representando quem? Aqueles que escolheram a desobedecer os mandamentos, o evangelho, a palavra do Espírito Santo, ignorando o chamado de Deus para a vida deles, né? Porque o bode, ele quer ter sua própria posição, ele não quer que o divino, todo-poderoso, seja, né, o principal. Ele quer que ele tenha o seu direito de escolha, e Deus é quem escolhe. A gente tem direito de escolher ser bode e ser ovelha, mas naquele dia o direito de escolha de bode e de ovelha é com o bom pastor, né? O pastor aqui, ele representa quem? O Senhor Jesus Cristo, como eu acabei de falar, não é o pastor Tarcísio, é o Senhor Jesus Cristo. O pastor Tarcísio não conhece ninguém, não sabe pensamento de ninguém, não sabe atitude de ninguém, mas o Senhor Jesus Cristo, ele conhece cada uma das suas ovelhas, cada uma delas. Ele cuida delas, ele provê, né, para as suas necessidades, ele protege dos perigos, né, o Senhor Jesus. Assim também, Jesus também, ele conhece cada um de nós, ele se preocupa profundamente conosco, né, guiando nós através dos desafios da nossa vida, que nós temos todo dia, temos que matar um leão. Mas aqui, o Senhor Jesus Cristo também sabe quem está realmente seguindo a sua voz. Ele sabe. E quem está apenas se desviando como bode. Irmãos? Deus sabe. Então aqui as ovelhas, meus queridos irmãos, as ovelhas por natureza dependem do quê? Do pastor, né? A gente vê o Davi lá no campo, daqui a pouco nós vamos estar falando de Davi aqui também, né? A ovelha, por natureza, ela depende do pastor. A ovelha sem pastor, ela não vive, né? A ovelha que eu falo é a ovelha mesmo, aquela que tira a lã dela, né? Elas não vivem sem pastor, elas confiam no pastor e seguem. Já o bode é um animal teimoso. O bode já é um animal teimoso, o bode é um animal independente, ele quer ser independente, né? Até nas escolhas de Deus ele quer mandar, né? Prefere caminhar sozinho, o bode, né? Longe do rebanho, quer ficar por longe. Isso nos leva a uma importante reflexão. Será que nós estamos comportando como ovelha aqui? Ou será que nós estamos confiando em Deus, né? na direção do Espírito Santo? Ou nós estamos vivendo como bode, queremos fazer as coisas do nosso jeito, né? Sem depender de Deus? Porque quem faz sem depender de Deus, vive como um bode, né? Quer saber fazer tudo, sabe tudo e quer ainda se posicionar. O ouvir e seguir a voz de Deus, que está aqui em João 10, 27, quando eu acabei de ler, segundo o versículo-chave que eu falei, diz assim, onde Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então aqui, Jesus nos ensina que ser ovelha envolve 3 ações importantes. Amém, mãe? Seu Ivandro, tia, estou só falando. Tá chegando bem a voz aí?
Glória a Deus. Aleluia. Então envolve três coisas importantes aqui, né? Ouvir e ser conhecido e seguir. Primeiro, as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz. Isso significa que temos uma conexão íntima com o Senhor Jesus. E conseguimos aqui definir o que Ele quer para cada um de nós, né? Nós temos temor na palavra. Nós não vemos Jesus, mas nós sabemos que Ele está perto de nós, Ele está conosco, Ele está nos assistindo. E também fala do ouvir a voz de Deus, né? É mais do que apenas ler a Bíblia, a Escritura Sagrada, mais do que ir à igreja, é ouvir a voz de Deus. É estar em sintonia com o Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo guie nossas vidas em toda a nossa, aliás, todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo venha guiar. Nós temos que permitir, como eu preguei no culto anterior, né? A paz com a abundância do Senhor Jesus. A vida com abundância. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos conhece. Ele conhece as nossas fraquezas. O Senhor Jesus conhece os nossos medos. E também o Senhor Jesus conhece o desejo de cada um de nós, né? Ser conhecido aqui por Jesus é ter um relacionamento profundo com Ele. Onde não há segredo, não tem como ter segredo com Ele, com o Senhor Jesus, né? Como que a gente vai ter segredo se Ele conhece os nossos pensamentos, né? Barreiras, não tem barreiras, porque Ele é o Deus que quebra todas as barreiras, o Senhor Jesus, desfaz todo o laço. Então, quando Ele, o Senhor Jesus, nos conhece, quando Ele nos conhece, Ele pode nos guiar com precisão, sabendo exatamente o que nós precisamos. Por isso que é importante nós sermos ovelhas, confiar no nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus. E por fim aqui, as ovelhas seguem Jesus, porque sabem que Ele protege. Elas não apenas ouvem a voz da ovelha, né? Nós que somos ovelhas de Cristo, não apenas ouvem, mas também nós agimos conforme a vontade do Senhor Jesus. E seguir Jesus, o nosso Salvador, significa obedecer os seus mandamentos, viver segundo os seus princípios e se afastar do pecado, né? É isso aí que ele pede para nós. Isso pode ser desafiador para nós, né? No mundo que nós muitas das vezes nos empurra, né? O mundo, ele empurra, ele não chama mais, né? Agora ele está empurrando nós para longe de Deus, para longe do Evangelho, para longe da salvação. Mas as ovelhas permanecem fiel. As ovelhas de Cristo, essa que eu acabei de falar, que confia porque sabe que não tem segredo com Ele, que Ele conhece tudo, né? Essas ovelhas permanecem fiel, sabendo que estão sendo guiadas pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo cuida de cada um dessas ovelhas, que essas ovelhas somos nós. Então eu pergunto aqui para vocês, irmãos do grupo, as irmãs, para minha mãe, para todos nós, para mim também, temos ouvido a voz de Jesus em nossas vidas? Será que temos ouvido a voz dele? Estamos verdadeiramente seguindo o seu caminho, o caminho de Jesus? Ou será que às vezes agimos como os bodes, nos afastando do rebanho e seguindo a nossa própria vontade, né? Será que nós estamos de acordo com isso que eu estou falando? Porque o Senhor Jesus conhece cada um de nós. Então é bom nós estar realmente ligado com Jesus. Certa vez, Davi falou: Senhor, coloque-me na balança. Davi pediu para Deus colocar ele na balança e ver se há em mim, né, alguma falta. Davi pediu isso, por quê? Porque ele tinha certeza que ele não estava em falta com Deus. O único pecado que ele tinha cometido com Betseba, ele já tinha clamado ao Senhor, pedido perdão, se consertado com Deus. Agora Davi não tem mais nada. Davi falou: põe eu na balança, Senhor, e me pesa, vê se há falta em mim, né? O terceiro ponto aqui do versículo que eu quero colocar para nós é o Salmo 23:1, que fala também do bom pastor. O Senhor é o nosso pastor, né? Nós vamos aqui ao terceiro versículo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então esse é um versículo, é um dos versículos da Bíblia, né, mais conhecidos aqui, que todos conhecem da Bíblia, e um dos mais amados aqui da Bíblia. Por quê? Porque nos lembra do cuidado constante de Deus por nós. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, o Senhor cuida de todos nós.
né? E de todas as circunstâncias também o Senhor cuida. Aqui o salmista Davi, né? Ele expressa uma confiança total em Deus. A confiança total em Deus. Ele sabe que, como ovelha, ele está seguro nas mãos do seu pastor. Como ovelha, está seguro, está protegido, né? O pastor provê o alimento. O pastor, que é o Senhor Jesus, ele protege do perigo. Ele guia o rebanho para águas tranquilas, né? Já pensou? É assim, é o nosso Deus conosco. É o nosso Deus, ele é desse jeito. Mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, podemos ter certeza que o Deus Todo-Poderoso, ele está conosco, ele está cuidando, ele está provendo tudo o que nós precisamos. Mas, irmãos e irmãs, essa promessa, mãe Ivana e tia, essa promessa é para quem? É para as ovelhas ou é para os bodes? Para as ovelhas. Para as ovelhas. Para as ovelhas, tá vendo, povo de Deus, povo do grupo? Você responde a você mesmo. Essa promessa que Jesus fez, né? É para as ovelhas, que o Senhor guia nas águas tranquilas, que o Senhor protege, que o Senhor livra, que o Senhor protege. Naquele dia, vai pôr do lado direito. É para as ovelhas. É para as ovelhas. Aquelas que verdadeiramente seguem o pastor. Os bodes, por outro lado, vivem longe da proteção de Deus, buscando suas próprias soluções, os bodes, né? Muitas das vezes se encontram em dificuldades, os bodes, né? Hoje eu quero encorajar cada um de nós a confiar totalmente no Senhor como seu pastor, né? O Deus poderoso. Em tempos de escassez, devemos lembrar que o Deus poderoso, ele proverá para nós a solução, a saída, né? A proteção. Em tempos de incerteza, confie que ele vai guiar você no caminho certo. E em tempos de dor, saiba que ele está ao seu lado, confortando e curando a sua vida. Esse é o nosso pastor, o bom pastor, que vai estar naquele dia. Então, a vida cristã, a nossa vida, uma vida cristã, é uma vida de escolhas diárias, né? Podemos escolher ouvir e seguir a voz do nosso pastor, vivendo como ovelhas que dependem e que confiam em Deus. E também, como temos livre-arbítrio, a pessoa pode também escolher o caminho do bode. Deus não vai bloquear ela, Deus não vai impedir. Ela tem livre-arbítrio de escolha. Então a pessoa também pode escolher ser bode, agindo com independência. Não, eu mando em mim mesmo, não preciso de Deus, não preciso de nada, eu não preciso disso, não preciso daquilo, eu vou fazer do meu jeito, né? Isso é rebeldia. Isso é desobediência. E cada um de nós deve perguntar: estou vivendo como a ovelha que ouve segundo e segue Jesus, ou estou vivendo como um bode distante da orientação de Jesus, né? Devemos refletir, né, sobre essas atitudes, sobre as decisões que nós tomamos do dia a dia, com relacionamento com Deus, né? Porque a gente falar que a gente é ovelha é fácil, mas a Bíblia fala lá em Coríntios que a gente tem que julgar a nós mesmos, né? Julgue, pois, a si mesmo e participe, como do pão, beba do sangue de Jesus, né? Então o Senhor está sempre pronto a guiar as ovelhas, sempre pronto, mas cabe a nós escolher seguir a Jesus para ser guiado por ele ou não, né? Louvado seja Deus. Tinha mais aqui para falar, mas vou deixar para o outro culto, na quinta-feira. Eu quero falar mais, eu quero explicar aqui, no próximo culto, a respeito de bode, né? O que é ser bode. No próximo culto, quinta-feira, não, é terça, né? Terça-feira eu quero falar as vontades do bode, né? As vontades do bode. E essas vontades do bode, né? E também quero falar o fim trágico das vontades do bode. Para onde vai o bode? O que acontece com os bodes, né? A natureza e a vontade do bode, né? Que o bode, ele tem, por natureza, um animal conhecido por sua teimosia. Ele é tão teimoso que dá cabeçada. Ele gosta de ser conduzido. Ele não gosta, né, de ser conduzido. Ele não gosta, né? Ele prefere andar sozinho, tomar suas próprias decisões. E o bode aqui é aqueles que escolhem viver de uma forma independente. Acabei de falar. Então a gente vai ver
né? Na próxima terça-feira, eu quero falar algumas qualidades do bode. E que nós não venhamos estar enquadrados nessas qualidades do bode. E também vou falar das qualidades da ovelha no próximo culto. Esse trouxe só uma base aqui a respeito do que é bode e o que é ovelha. E mostrar que está escrito na Bíblia. Não é eu que estou falando, está escrito. O bode vai para o lado esquerdo, a ovelha vai para o lado direito. Né? Louvado seja Deus. Vamos orar para me entregar aqui, porque já passa de 20 minutos de mensagem, fica muito comprido. Louvado seja Deus. Vamos viver como ovelhas que vai ao matador. Jesus foi como uma ovelha ao matadouro. Não abriu a boca e não reclamou. Morreu calado lá de cima, olhou para baixo, não xingou ninguém, não blasfemou contra Deus. E ainda falou, Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Está na Bíblia, está escrito. Né? Vamos orar em nome de Jesus? Para nós terminar, entregar no grupo e já faço oração conosco aqui também em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por ser, meu Deus, o nosso bom pastor, meu Pai. Meu Deus, sabemos que sem o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nós estaríamos perdidos como ovelha, meu Deus, sem rumo, meu Pai, sem direção. Senhor Deus de poder e de glória, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor, por qualquer momento em que agimos como bodes, desobedientes, Senhor, desobedecendo a tua vontade, desobedecendo a tua voz e caminhando por nossos próprios caminhos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Queremos ser ovelhas, meu Deus, que ouvem e seguem a tua voz, confiando completamente em ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a discernir a voz de Jesus Cristo nas nossas vidas e a viver de acordo, ó Deus Todo-Poderoso, com a tua vontade, Senhor. Meu Deus, dá, meu Deus, a cada um de nós, Senhor, um coração obediente. Meu Deus, um coração, meu Deus, submisso a ti, Senhor. E nos conduza, meu Deus, sempre pelos caminhos da tua justiça. Oh, Deus de poder, oh Deus de glória, abençoa cada ouvinte, meu Deus, deste áudio. Meu Deus, abençoa, meu Deus, as nossas vidas aqui também. Meu Deus, que possamos, meu Deus, no dia, meu Pai, do julgamento, ó Deus, está, meu Deus, sendo conduzido para o lado direito, para a direita de Jesus Cristo, meu Deus, como ovelhas, ó Espírito Santo. Recebendo do Senhor, ó Espírito Santo, ó Deus Altíssimo, o galardão da vida eterna, meu Pai. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está conosco. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver, meu Deus, como ovelhas. Em o nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém e amém. Louvado seja Deus, os irmãos estão ouvindo esse áudio. Tem a segunda parte, que vai ser na terça-feira, tá bom? Nesse mesmo horário, provavelmente sempre à tarde. Deus abençoe a todos os irmãos do grupo. Deus é fiel e a todos que ouviram essa mensagem em nome de Jesus.